Oi, amores, bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, quinto ano, tudo bem? Trazendo aqui então o gabarito da nossa forca geográfica. Essa é a nossa tela de apresentação. Fiz algumas modificações, coloquei as respostas, né? Lá em cada pergunta eu coloquei a resposta para a gente poder identificar. Vocês vão ficar com esse material em casa, né? Vai ficar aí arquivado, vai ficar aí no computador ou no celular. Caso vocês queiram voltar outras vezes, né? Quem não copiou no caderno, né, gente? Que era para ter copiado, organiza no caderno. Organiza agora, né? Eu tenho certeza que todos vocês fizeram, mas quem se perdeu um pouquinho ou ficou com alguma dúvida, organiza agora, busca lá no livro onde está esse assunto, porque tá tudo no livro, tá, gente? A Jaque montou esse material para vocês baseado no livro. Tem campo lá, tem cidade, tem os setores da economia que a gente trabalhou no módulo 1, né, na unidade 1, tá? Então vamos para a correção? Vamos embora? Beleza. Ó, número 1 tá falando pra gente sobre a imagem. Observe a imagem em destaque e complete a frase abaixo. Quando a gente fala de meio rural, a gente está se referindo ao campo. Moleza, essa com certeza o bonequinho não ia sofrer um arranhão, né? Muito menos ser enforcado, porque moleza, já que eu ainda fico com dúvida de campo e cidade. Então, pessoal, assim, o meio rural é o campo, né? É complicado, porque essa é meio decoreba mesmo, né? Não tem remédio. Essa é meio, né? E a imagem aqui, vamos pensar nessa imagem então, porque a próxima traz pra gente a imagem da cidade, que é o meio urbano, né? Já me antecipando aqui. Vamos tentar lembrar sempre desse campo agrícola, né? Sempre dessa agricultura, que aparentemente é um camponês, né? É um agricultor, vamos dizer assim, né? E ele tá no meio aqui do campo, cuidando aí da plantação dele, né? É meio decoreba, tá? É a gente associar o rural com campo e o urbano com cidade mesmo, tá? Tem aqui as três letrinhas, completaríamos com campo, né? Nosso bonequinho ficou tranquilo aí, feliz. Caberia colocar aqui um bonequinho sorridente no lugar desse bonequinho aqui, né? Nem me liguei, gente, vou ficar devendo, tá? Tela 2, quando a gente fala de meio urbano, estou me referindo à cidade. Tenho aqui 6 letrinhas aqui embaixo, cidade. Olha aqui, olha. Olha aqui, parece um centro comercial. Olha quantos prédios. Olhem, vamos tentar aproximar aqui para a gente ver essa imagem mais de pertinho. Olhem quantos prédios, casas. Aqui embaixo parece uma empresa, alguma coisa assim, não sei. Aqui embaixo parece uma empresa aqui, ó, na base aqui da imagem. À esquerda, né, um telhado bem comprido, bem grande, né? Parece um galpão, né? Então, urbano é cidade, tá, gente? Passei aqui, setor da economia que compreende atividades como agricultura, pesca, mineração. A gente pode falar aí de extrativismo também, né? O extrativismo também entra aqui, a pecuária também entraria aqui, né? Quando a gente fala de agricultura, pesca, mineração, eu tô falando da questão do... Lembra que a gente falou do ouro no Brasil e tal? Lembra que a gente falou isso? É mineração. O ouro em Minas Gerais, a gente comentou alguma coisa sobre isso? Que nós falamos de escravidão e tal, falamos um pouquinho. Mineração, a pecuária é a criação de animais, né? E nesse sentido aqui, o setor que compreende, né, a questão está querendo saber, o setor que compreende a agricultura, a pesca, a mineração, eu colocaria também extrativismo, também cabe aqui, a pecuária, é o setor primário da economia, tá, gente? É aquele da matéria-prima, tá? Eu tenho aqui, ó, primário, tenho 3, 5, 8 letras, né? O nosso bonequinho também ficou muito feliz aqui, né? A gente completou, tenho certeza que a galera acertou, não tem mistério nenhum. O setor primário da economia compreende agricultura, pesca, mineração, extrativismo, tá? Mais uma. Vamos lá, setor da economia onde encontramos a atividade industrial e encontraríamos também aqui a construção civil, né? Prédios, estradas, né? Isso é construção civil, né? A construção de prédios, estradas e tal. É o setor secundário da economia, né, gente? Aquele setor onde é aquele setor que vai pegar aquela matéria-prima, né? O da indústria, no caso, né? Atividade industrial que pega aquela matéria-prima lá do campo, transforma e leva lá para o supermercado. Quando a gente chega lá no supermercado, né, que é o setor do comércio, o setor terciário, né, onde está o comércio e a padaria, a gente pega aquela caixinha de leite, o leite não saiu da vaquinha assim, lembra que a gente falou isso? O extrato de tomate, né? Não tem o tomate dentro do pote de vidro ou daquela caixinha, né? Quando a mãe compra no supermercado aquela caixinha de papelão,
o tomate não está inteiro ali dentro, ele passou por um processo, né, da indústria, pelo processo da indústria. Então, é um produto industrializado. Nesse sentido aqui, a indústria está no setor secundário da economia, tá? Mais uma. Aqui o setor terciário da economia é o setor onde a gente encontra o comércio e a prestação de serviços, né? Também, né? A questão dos professores, dos médicos. A gente comentou que o professor, o médico, não está vendendo nada, né? Não está vendendo livro, não está vendendo roupa, não está vendendo sapato, como a gente faz, como a gente vê no shopping, como a gente vê na padaria, né? Não é nesse sentido. É o sentido de prestar um serviço para uma empresa, né? O médico, o professor, o taxista também presta um serviço para a cidade, né? O taxista também entra aqui no setor terciário, né? O aplicativo Uber também é setor terciário da economia, tá? Passamos aqui. Maior cidade do Brasil, a gente está falando de São Paulo. E quando nós comentamos, a gente comentou também comentando, né? Nós comentamos só. Não chegamos ainda nesse material, mas nós comentamos alguma coisa sobre São Paulo ser uma cidade muito importante para o país. Pessoal, há muito, muito tempo atrás, desde quando os portugueses chegaram aqui, São Paulo já era, só que o nome não era São Paulo, era São Vicente. Olha, gente, como é que as coisas mudam, como é que a gente vai conhecendo, né? Conhecendo história, conhecendo geografia, a gente vai descobrindo tanta coisa. O nome de São Paulo era São Vicente, né? E não era um estado, era uma capitania hereditária, né? A gente acaba falando de história, porque história e geografia estão passeando muito pertinho, né? Uma da outra. Então, São Paulo é muito importante para o nosso país, traz muita riqueza, né? Tem muitas indústrias, né? É a cidade onde as pessoas trabalham muito, não que no Rio de Janeiro, o restante do país não seja, mas São Paulo é um lugar muito grande, tem muitas indústrias, mas já era muito importante desde os tempos de colônia, de Brasil colônia. São Paulo já era muito importante. Era chamada de São Vicente e era uma capitania hereditária. Os portugueses chegaram aqui e dividiram, né, o Brasil muito grande, né? Dividiram aí em vários pedaços de terra chamados de capitanias hereditárias. E São Paulo foi uma dessas capitanias. São Paulo e Pernambuco, né? Foram as capitanias que mais desenvolveram na época. Então a gente percebe que São Paulo tem essa importância há muito tempo atrás, sabe? Não é de hoje não, tá? É São Paulo que entra aqui. A gente completaria aqui com São Paulo. Passando aqui, eu tenho uma tela que está falando sobre o setor, sobre a prestação de serviços, né? Que está lá no setor terciário. A gente comentou ainda há pouquinho, né? Eu trouxe aqui a imagem de uma professora, a educação, a questão do médico, né? Da saúde, estão prestando serviço, né? Como eu citei o Uber também, prestando serviço para a sociedade, prestando serviço para uma empresa, por que não? Né? Então, atividades relacionadas à educação e ao turismo pertencem ao setor terciário e correspondem ao que a gente conhece como prestação de serviços, tá? Aqui eu trouxe o finalizando, pedindo aqui, né, para vocês, por favor, pessoal, quem não fez, coloca no caderno, anota no caderno, é importante, tá? Coloca o cabeçalho, coloca a data, o cabeçalho, perdão. Coloca a data, identifica aí, porque quando a gente voltar, vamos dar um visto, ver como é que a galera tá organizando esse caderno. É importante estar organizadinho para o nosso retorno, tá? Se cuidem, vamos fazer mais material, mais brincadeiras, tá? Daqui a pouquinho a gente está entrando em matéria nova, mas vão ter outras brincadeiras, vou fazer outras. Tem uma brincadeira muito legal que eu quero fazer com vocês, de repente eu vou fazer para semana que vem, chamada mistureba. Eu acho que eu já comentei, né? Mistureba, gente, misturar uma porção de letras para a gente encontrar ali dentro daquela mistureba o resultado, a resposta. A resposta da pergunta que a Jaque vai fazer. Vai ser divertido também, tá? Se cuidem, fiquem com Deus. Beijo, até!